Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para fazer uma reflexão sobre um tema que todo mundo já está sabendo, né? Que todo mundo está vivendo como coletividade, como humanidade nesse momento. E o que eu quero trazer nesse vídeo é uma mensagem de apoio, de consolo, de alento, digamos assim, para os nossos corações. Eu acho que mensagens de medo, de insegurança, de incerteza, de pânico, né? A gente já vê o suficiente. E aqui o que eu quero é trazer um outro olhar para toda essa questão, é trazer uma visão mais metafísica, ou seja, olhando de cima, olhando do todo, né? Olhando através da espiritualidade, né, que não engloba só esse mundo físico que a gente consegue perceber com os nossos 5 sentidos. Então, o que eu queria trazer aqui hoje é um pouco do aprendizado que toda essa situação, né, que esse vírus que está, de certa forma, afetando o mundo todo como uma espécie mesmo global, né, como humanidade, como pessoas que pertencem à mesma raça humana. Então, aqui a gente está vendo que não existe discriminação, né? A gente está percebendo várias coisas nascendo, brotando a partir disso. Primeiro, eu queria trazer um pouquinho dessa questão astrológica, né? Muito tem se falado de 2020, desde alguns anos já, né? Dessa grande conjunção que iria acontecer nesse signo, de mudanças na estrutura da sociedade que estavam por vir, mudanças no sistema financeiro, com Urano em Touro também. E eu acho que diante dessa conjuntura, de tudo que a gente está vendo que está acontecendo, claramente a gente vê ali essa conjunção em ação, né? E claro que para algo mudar estruturalmente na nossa vida e na nossa sociedade, precisaria ser algo nesse nível, precisaria ser algo nesse sentido. E não significa que a gente merece isso, não é isso também. É o sentido de a gente tentar extrair o maior aprendizado disso tudo, que é a gente precisa se unir, a gente precisa vibrar numa alta frequência. A gente só vai conseguir sair dessa positivamente, né, se a gente estiver juntos, se a gente estiver na mesma frequência. E se a gente estiver vibrando no medo, se a gente estiver vibrando no pânico, achando que é o fim do mundo ou que coisas horríveis vão acontecer, a gente vai estar, de certa forma, atraindo essa realidade para a nossa vida. Porque o futuro, ele está sendo criado a cada instante. Então, a cada escolha que eu faço e a cada escolha que a humanidade faz, né, enquanto um conjunto de pessoas, o inconsciente coletivo atrai, enquanto aquilo que ele vibra e emana, aquilo que ele pensa como coletividade, é aquilo que vai estar sendo criado, é a realidade que a gente vai ver ao nosso redor. Então, nesse momento, a gente precisa começar a fazer escolhas positivas, favoráveis, que é o quê? Por mais que eu não consiga entender o porquê disso tudo, por mais que eu olhe ao meu redor e pareça tudo muito caótico, na verdade, eu escolho me centrar, eu escolho me manter alinhado com altas frequências, eu escolho viver alinhado com a paz dentro de mim, com a confiança de que isso vem para o bem, de que isso vai levar a gente para um novo patamar, em que as pessoas, elas vão ver a vida de uma outra forma. Não tem como a gente continuar vivendo da mesma maneira depois de algo desse tipo, né? Depois de países estarem fechando praticamente, né, as suas fronteiras, fechando as pessoas nas suas casas, a gente está sendo obrigado a parar para refletir, a gente está sendo obrigado a sair dessa rapidez que a gente vive, dessa coisa muito externalizada, dessa questão muito voltada para o material, e a gente começar a olhar para dentro e rever quem a gente é de verdade, e rever se vale a pena viver numa sociedade que vive dessa forma, que vive baseada nesses conceitos. Então, está sendo uma lição de autoconhecimento forçada para todo mundo. E quem já está nesse caminho tem mais facilidade, né? Quem está vivendo essa busca, digamos assim, essa busca interna, consegue sentir lá no fundo que tudo tem um porquê, que tudo tem um propósito e que a gente vai sair dessa situação muito melhor do que a gente entrou. Muito tem se falado, né, da era de Aquário também, e a gente pensava que essa era de Aquário ela ia acontecer magicamente, ou que ia acontecer, enfim, sem que a gente precisasse fazer nenhum tipo de esforço ou nenhum tipo de mudança na maneira como a gente pensa e como a gente vive a nossa vida, principalmente em sociedade, né? Porque Aquário é um signo que fala muito do social, e essas mudanças sociais, elas precisariam acontecer de alguma forma, mas num mundo em que as pessoas
pessoas estão tão baseadas no capital, né, no material, nessas questões bem arraigadas que a gente sabe, dessa vida cotidiana que a gente vive, é claro que do jeito que estava, dificilmente iria levar essa mudança se não houvesse uma ruptura externa, se não viesse algo de fora para chacoalhar um pouco isso, né? E eu acho que quando a gente tem algo nesse sentido, isso nos une muito como humanidade, isso faz a gente despertar o nosso lado humano, no sentido de sentir compaixão pelas pessoas, no sentido de se ajudar, porque se a gente começa a segregar, se a gente começa a separar, só piora a situação. E nesse momento, quando algo atinge um nível global, a gente começa a olhar para o lado e se ver enquanto humanidade, porque não faz diferença em que país você está, que nacionalidade foi atingida, porque todo mundo está sendo atingido de alguma forma. Então eu acho que é isso também que esse vírus quer nos mostrar, né? Que a espiritualidade quer nos mostrar a partir disso. Então o importante nesse momento é a gente manter a nossa frequência elevada, é a gente imaginar que tudo isso já aconteceu e que terminou e que teve uma conclusão muito positiva para a gente. Então meditar, fazer as orações, enviar energia de alguma forma para a Terra, né? Imaginando ela como um todo, assim você pode imaginar ela nas suas mãos aqui com os olhos fechados, respirando e visualizando uma luz rosa em volta da Terra, depois uma luz verde de cura e finalmente uma luz dourada selando essa energia. Você pode se manter assim, visualizando a Terra entre as suas mãos, por quanto tempo você sentir, todos os dias se você puder. E pode ter certeza que o impacto que isso tem, por mais que pareça algo muito abstrato ou muito bobo, né, é muito real, né? Então a gente sim tem o poder de mudar a realidade, tem o poder de acessar novas dimensões, novas faixas de frequência enquanto Terra. A gente precisa se manter alinhado e é nesses momentos que a gente vai ter a prova de fogo, digamos assim, a prova concreta de tudo que a gente vem estudando, de tudo que a gente vem falando, porque é muito fácil, né, falar de tudo isso, de espiritualidade, de coisas positivas, quando a nossa vida não é afetada. Mas a partir do momento em que a gente vê o caos instalado, digamos assim, ao nosso redor, a gente percebe que o nosso papel enquanto despertos, né, enquanto agentes da era de Aquário que somos, é manter justamente essa frequência elevada, apesar de tudo, sabendo que o caos ele precede a ordem, sabendo que existe uma ordem maior por trás, até mesmo do caos, do que parece o caos, porque a gente sabe que não existe caos, na verdade. A gente sabe que existe um momento de rearranjo de uma estrutura que estava assim fadada ao fracasso, de uma estrutura que levaria a gente de alguma forma ao colapso, né? E essa foi uma forma talvez de evitar esse colapso de outras formas, né? Então esse tipo de colapso nos une, enquanto outros tipos de colapso talvez nos separasse ainda mais, né? Então o que eu sugiro, né, de maneira prática, além de você fazer essa mentalização diariamente, é você buscar se manter o máximo afastado dessas notícias, né, não no sentido de alienação, mas no sentido de não se deixar contaminar, porque quando a gente assiste uma notícia, ela vem carregada de uma energia, né, e a gente sabe que a mídia, ela tem um poder de controle muito grande, ela tenta de certa forma espalhar esse pânico, porque isso atende interesses, enfim, de algumas partes aí da sociedade, e a gente precisa se afastar um pouco disso para manter inclusive a nossa energia centrada, porque vai fazer diferença eu saber ou não saber, ou ficar recebendo toda essa energia? Não vai. Então, se eu puder manter a minha energia sempre elevada, inclusive mantendo uma certa distância de tudo isso, pode ajudar bastante. E claro, cuide de você fisicamente, faça todo o necessário, mas sem pânico, sem entrar nessa neura coletiva, sem fazer parte desse rebanho, de certa forma, que está sendo contaminado pelo medo, pelo pânico, né? Então, cuide de você espiritualmente, cuide da sua frequência, porque quando a gente está bem, nada pode nos atingir, né? A doença, ela não pega na gente quando a gente está com o espírito elevado. Agora, quando a gente está com o nosso campo aberto, principalmente pelo medo, né, por de certa forma estar na mesma
frequência ali, aí sim a gente tem uma grande abertura, digamos assim, uma grande brecha no nosso campo energético. Então, cuidar de si mesmo, energeticamente, espiritualmente, e enviar amor para todos aqueles que estão precisando, para a Terra como um todo. E também ser mais tolerante com as pessoas que você vê ao seu redor, que muitas vezes sim, é difícil de lidar, sim, você pode ouvir coisas que você não concorda, mas é preciso respeitar, tolerar, né, e não entrar em conflito, porque o conflito também não ajuda em nada e só, mais uma vez, abaixa a nossa frequência. Eu sinto muito assim dentro de mim que esse é o momento pelo qual a gente está aqui, né? Para o qual a gente nasceu, por que a gente escolheu estar aqui nessa era de transição, né? Nesse momento tão importante da humanidade. Então é hora da gente mostrar realmente a que a gente veio, é hora realmente de ser um farol de luz, de ser uma velhinha acesa no meio da escuridão. E eu tenho certeza que você é uma dessas velhinhas. Então hoje o que eu imagino é eu sendo, né, essa velhinha, passando a minha luz e acendendo a sua velhinha para que a gente possa assim passar essa luz para as pessoas, essa luz para a humanidade. E é engraçado porque assim, né, eu tô com o meu tarô aqui na minha frente, nem era intenção tirar uma cartinha, mas me veio de tirar, né, e a carta que pulou do baralho foi essa daqui, a fonte. Então que a gente nunca se esqueça que nós somos a nossa própria fonte, que nós somos essa fonte primordial de luz, de amor, e que se a gente se conectar com essa fonte, nada vai nos faltar nunca. E a gente pode inclusive transbordar a partir dessa fonte, a gente pode transbordar amor, transbordar tudo que as pessoas ao nosso redor precisam e nunca vai nos faltar mesmo assim, porque quanto mais eu dou, quanto mais generoso eu sou, quanto mais flui através de mim essa energia primordial, mais eu tenho, né? Então essa é a regra, digamos assim, da abundância. E eu espero que você realmente consiga se conectar com o seu centro de força, com essa fonte interna que nos ilumina, nos aquece e nos dá toda essa força e poder que a gente precisa para passar por esse momento tão delicado. Então é isso. Eu desejo com essa mensagem te passar o máximo de energia possível, o máximo de alento, de segurança, porque é isso que eu quero que você entenda. Tá tudo bem e vai ficar tudo bem. Então mantenha a sua vibração elevada e confia, tá? Realmente essa mensagem está sendo transmitida a partir de mim, não sou eu que estou dizendo, eu apenas estou transmitindo algo que eu sinto muito forte no meu coração. Então eu deixo um grande beijo para você, cheio de luz e amor, e até o próximo vídeo.